Amém? Vamos lá, mais um vídeo, mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre a restauração que Deus faz, o renovo, o recomeço de Deus. Vamos falar daquilo que nós precisamos, mas só Deus pode fazer. Porque você, como eu, talvez você já tenha se sentido que a sua vida é um rascunho cheio de erros, né, de rasuras e manchas que você não consegue mais consertar. A sua vida, muitas das vezes, assim, a nossa vida é assim. A gente tenta passar a limpo, tenta melhorar, mas as marcas dos nossos erros, do nosso passado, dos nossos pecados, continuam lá. Mas a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, diz que Deus não faz remendo. Ele não tenta melhorar. Ele não dá um jeitinho. Deus não é brasileiro, né? Ele cria uma nova história. E se você, assim como eu, precisa saber como sair do peso da culpa para um propósito restaurado, fica comigo. Fica nesse vídeo que nós vamos falar do passado anulado ao propósito restaurado. Este estudo une o princípio profético da coisa nova, né? Que a Bíblia fala sobre coisas novas. Em Isaías 43, é o fundamento teológico daquilo que a Bíblia chama de nova criatura, em 2 Coríntios, capítulo 5. Como a demonstração prática da restauração de Pedro, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, mostrando que o poder de Deus, ele transforma o nosso fracasso, a nossa rotina, os nossos erros, né, como um ponto de partida para um novo ministério, para uma nova história. Vamos lá em Isaías 43, verso 18, que diz assim: esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Estou lendo na nova versão transformadora, tá? Vejam, já comecei. Não percebem? Abri um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. É um chamado para a restauração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele está sempre disposto a restaurar, recomeçar, fazer uma nova história, consertar os nossos erros, perdoar os nossos pecados, nos levantar, porque Deus veio para isso, salvar e buscar o que se havia perdido. Mas muitas das vezes Deus nos chama para trocar de vida. A nossa vida está de um jeito e Deus nos chama para a gente mudar a nossa vida. E esse chamado, ele tem que ser radical. Temos que desistir daquela vida e começar uma nova vida. Vamos ver esse exemplo lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 a 21, que é o chamado do recomeço total entre Elias e Eliseu. Oi? 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 21. A história de Eliseu, que ilustra perfeitamente o recomeço, ou o recomeço total, ou uma vida transformada, a qual nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vemos que a identidade de Eliseu estava ligada ao seu trabalho, né, e à sua prosperidade. Ele era de uma família próspera e ele era um agricultor e ele estava trabalhando quando Elias chegou. E Elias faz um chamado radical. O profeta Elias se aproxima dele e lança a capa sobre ele. Isso era o quê? Era o símbolo do chamado de Deus para Eliseu, né? Que ele deixasse de ser agricultor e se tornaria um discípulo e um sucessor de Elias. E a resposta de Eliseu foi uma resposta radical, né? Ele tomou uma atitude que ele fez o quê? Ele queimou o passado. Ele pegou o passado dele de agricultor e ele finalizou. A Bíblia diz que ele pegou as 12 juntas de bois
12 juntas, né? Então quer dizer que tinha 24 bois, né? E todo aquele aparato de madeira que tinha para fazer essa junta, ele fez uma grande fogueira, sacrificou os bois, cozinhou a carne, deu para o povo e foi seguir o seu novo propósito. É uma lição para nós, porque nós devemos abraçar o chamado de Deus. Como podemos abraçar o chamado de Deus dividido, ainda vivendo uma vida passada? Então, isso é uma lição para nós, porque Deus nos chamou para uma nova vida, para coisas novas. Deus muitas das vezes, Ele quer o sacrifício do nosso conforto. Quando Jesus chama, Ele chama, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. É o sacrifício do conforto. Ele para deixar a segurança que nós temos como homens naturais, como a nossa vida natural, e ir para o perigo de viver espiritualmente com Deus. Mas não há perigo, porque todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e ele não está mais sozinho, ainda que ele anda pelo vale da sombra da morte, não estará sozinho. E Deus está nos protegendo, certamente que a sua misericórdia nos seguirão todos os dias na nossa vida. Esse estudo ele une dois princípios proféticos, da coisa nova e da nova criatura. Nós vemos isso da nova criatura em 2 Coríntios e da coisa nova nós olhamos isso na vida de Pedro, do Evangelho de João, mostrando que Deus ele transforma o nosso fracasso, né, em um novo ponto de partida. A ordem profética para o recomeço é o nosso primeiro tópico. O recomeço na vida do discípulo começa com um ato de obediência, desapego do que já se passou. Né? Em Isaías 43, no verso 18, ele diz: esqueça tudo isso. Esqueça o passado. Esqueça, que não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. A versão atualizada diz assim: o que é deixar para trás? Ali as glórias passadas, o povo estava se lamentando que eles estavam presos, cativos, e eles estavam se lamentando do tempo que eles eram uma nação livre, próspera. E Isaías falou assim: não vos lembrei dessas coisas, não se prenda ao passado, né? E nem considere as coisas antigas, porque no passado, além das vitórias, das coisas boas que eles estavam vendo, no passado também havia os fracassos. Os fracassos passados não permitem que a culpa, né, e os traumas e os erros continuem, né, a condenar e a paralisar a nossa fé. Assim também Pedro estava vivendo. Pedro estava vivendo do seu passado, da sua culpa, de ter negado a Jesus. Ele estava, assim como Israel, estava como uma raiz seca, numa terra seca. Lá em Jó diz que o Criador lhe envia águas e ao cheiro das águas aquela raiz seca brotará. Porque a raiz seca não vive da terra seca, ela vive da nova terra que está se aproximando, que vai ser uma terra boa, uma terra fértil, uma terra frutífera. Por causa de quê? Porque Deus enviou a água, Deus enviou a palavra. E nós vemos que a promessa de Isaías 43 é radical. No versículo 19 ele diz assim: pois eu estou prestes a realizar algo novo, vou mudar tudo. As circunstâncias que você vê hoje vai ser transformada. Eis que faço nova todas as coisas, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porém caminho no deserto, rios nas terras secas. A coisa nova é a garantia de que Deus irá intervir, criando provisões, direção, caminho, né? Onde há desespero, ele vai trazer a paz, aonde há esterilidade, ele vai trazer vida, novos caminhos, né, serão traçados. No segundo ato, que é o fundamento inabalável da graça, é a capacidade de deixar o passado para trás, é a graça
que faz isso para conosco, deixar o passado para trás, para viver de uma força nova, de uma vontade nova, né? Debaixo de uma fidelidade de Deus, na transformação que Deus opera em nós. Porque Isaías está dizendo que é Deus que vai fazer. É Deus que age. Ele faz isso alicerçado na sua fidelidade e na sua misericórdia diária. Todo dia Deus é fiel, todo dia Deus é misericordioso. Ele está dizendo para mim e para você que Ele não muda, e Ele tem uma promessa, e Ele vai agir conforme a sua promessa. E lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso... Vamos comigo lá em Lamentações. Tá para cá? Lamentações, capítulo 3. Gabriel vai botar aí para vocês ler comigo. No verso 22 e 23 diz assim: grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção. É 22 e 23, né? Ainda o amor do Senhor não tem fim, a sua misericórdia são inesgotáveis. Grande é a fidelidade, a sua misericórdia se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? A fidelidade dele é grande e não tem fim. Isso quer dizer que é um recomeço, não é um evento épico, não. Ele é um movimento, uma profissão matinal. A cada manhã a misericórdia de Deus se renova, a cada manhã Ele te dá força, a cada manhã Ele renova as promessas, a cada manhã Ele te ajuda, Ele começa uma coisa nova na nossa vida. Esta renovação diária nos dá força na dependência do Senhor, porque muitas das vezes nós queremos essa força de Deus, nós vivemos independente dele. Ele nos dá essa força quando nós somos dependentes dele, dependente da sua bondade, da sua misericórdia, né? Para vivermos a nova criação de Deus. A sua nova criatura depende daquele que a criou. Né? E 2 Coríntios 17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A salvação não é um mero reparo na velha criatura, não, na velha natureza nossa. A criação é uma obra nova, é a coisa nova que Deus faz em nós, é uma nova identidade que Ele nos dá, Ele redefine quem nós somos. Nós não somos mais o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, não somos mais isso, somos o quê? Somos uma nova criatura, transformado de glória em glória, sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus, né? Vivendo uma promessa a qual Deus tem para nós de nos fazer santos e amados filhos de Deus. E Isaías 40, no verso 31, diz algo maravilhoso para nós. Eu gostaria de que você fosse lá. Capítulo 40 de Isaías é um capítulo maravilhoso. E vamos ler com calma. No verso 31 do capítulo 40, que diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Nós que confiamos no Senhor, que esperamos no Senhor, temos a força renovada. E ele diz assim: voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Nós temos que ter essa esperança. Quem confia, quem espera. Esperar confiante, que na capacidade de correr a jornada da fé, né, sem se cansar, trocando as forças, isso é uma força sobrenatural que vem de Deus. Essa renovação, como nós falamos lá em Isaías 43, é algo novo que Deus faz. É Deus que nos capacita a viver uma nova forma de viver. Somos uma nova criatura por causa daquilo que Jesus fez.
temos a nossa força renovada por causa daquilo que Deus faz em nós, através da sua palavra, através da comunhão dos santos, através de louvar a Deus, através de ter uma vida de oração, de buscar ter uma vida de meditação, de ter uma relação íntima com Deus. Deus, ele renova nossas forças, porque quando nós nos afastamos de Deus, quando nós, mesmo conhecendo a Deus, mesmo andando com Ele, nos afastando dele por causa das circunstâncias, por causa dos medos, por causa dos nossos desejos, nós vamos errar como errou Pedro. Pedro era quem? Pedro era um discípulo, a qual Jesus falou que sobre, né, aquilo que Pedro tinha falado, ele edificaria a sua igreja. Pedro é aquele que Jesus falou assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou, Pedro, mas foi o Pai que está no céu. Pedro é aquele que andou sobre as águas. Pedro é aquele que viu Jesus realizar vários milagres, andou com Jesus, viu a pesca maravilhosa, comeu da multiplicação do pão, viu a transfiguração do Monte Santo. Pedro é aquele que tinha intimidade com Jesus, mas quando as circunstâncias ficou difícil, quando o momento ficou difícil, quando ele quis agir pela sua força, porque ele falou para Jesus, olha, todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu sou forte, eu vou ficar contigo, eu não... Pedro errou. Pedro falhou. A história de Pedro é o exemplo perfeito de como a graça opera a renovação prometida em Isaías 43. Em Isaías 43, ele está falando com o povo que estava afastado, o povo que tinha virado as costas para Deus, o povo que estava vivendo longe de Deus. Isaías falou assim, Deus vai renovar este povo. Deus, ele nos renova para a gente abandonar a nossa forma de viver e para a gente viver a forma que Deus quer. Após a tripla negação de Pedro, Pedro retorna da pesca. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam lá pescando. E Jesus apareceu e chamou eles. Pedro, ele estava se sentindo cortado, porque um pouco antes de Jesus chamar eles, e eles têm aquela pesca maravilhosa de pescar 153 peixes de uma vez só, grandes peixes, como aconteceu em Lucas capítulo 5, em que Jesus chamou a Pedro, segue-me. Ali Jesus estava renovando o chamado de Pedro. Pedro, eu sei o que você fez. Eu sei aonde você falhou, como você falhou, o que você disse, o que você deveria dizer e não disse. Eu sei que você tentou viver pelas tuas forças, mas agora eu quero que você viva pelas minhas forças. Eu sei que você tentou viver da sua forma de viver, mas agora eu quero que você viva como eu te chamei. E Jesus, né, ele chama Pedro para coisas novas. E ele usa um milagre para chamar a atenção de Pedro. E ele faz 3 perguntas para Pedro. Ele diz, Simão, filho de João, tu me amas? 3 vezes. Para curar Pedro da sua negação, de 3 vezes ter negado Jesus. Jesus, ele não apareceu ali para acusar Pedro, ele apareceu ali para libertar Pedro. Jesus, ele fez aquele milagre para mostrar para Pedro que quando ele chamou Pedro no primeiro milagre, lá em Lucas capítulo 5, em que houve a mesma quantidade de peixe, uma pesca também maravilhosa. Jesus está falando, eu que te chamei, eu te chamo de volta, eu trago você de novo para a comunhão, eu curo as tuas feridas, eu te restauro, porque quem faz essas coisas novas é Deus. Deus é que faz as coisas novas, é Ele que age, é Ele que nos faz nova criatura, é Ele que renova o nosso chamado, é Ele que renova nossas forças, é Ele que faz tudo novo e escreve uma nova história para nós. A resposta de Pedro ao conhecimento de Jesus, ele disse, tu sabes que eu te amo. Quase que Pedro estava falando, tu sabe que eu te amo, mas eu sou fraco nisso. E Jesus disse para ele rechama Pedro, ele faz um recondicionamento, ele reconduz Pedro ao seu ministério. Ele disse, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas.
nas 3 vezes que Pedro respondeu as 3 perguntas de Jesus, as 3 ordens que ele recebeu. É uma forma que Deus usa para dizer para nós que Ele que sustenta a nossa vida. E nós precisamos dessa graça, dessa força, desse renovo, dessa história que Deus tem para nós. Pedro, ele achou que poderia viver uma história como ele pensava. Mas Jesus falou para ele, quando tu for velho, você vai entender que você vai ser levado para onde você não quer ir, mas você vai. Você não vai mais se guiar. Quem vai te guiar vai ser o Espírito. E nisso, a sua força vai ser renovada, a sua capacidade vai ser alterada. Você vai poder fazer coisas extraordinárias, porque você confia em mim. Que nós somos desafiados, né, a vencer o nosso deserto. E como podemos vencer o nosso deserto? Acreditando que Deus é que vai criar os rios, que vai fazer do lugar ermo, do lugar seco da nossa vida, Ele vai criar rios que vão fluir para o trono de Deus. Que a graça de Deus possa te alcançar e você possa ser renovado através desse estudo, através do poder do Espírito Santo, do ensinamento da sua palavra, alcance seu coração e você possa perceber que Deus tem um renovo para você. Que, como Isaías 40 diz, até os jovens perdem a força e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam, que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que Deus te abençoe e renove as suas forças e te dê da graça dele. Em nome de Jesus.